2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 21. Bem, o apóstolo Paulo escreve aí a sua segunda carta aos Coríntios, e ele fala a esta igreja com muita propriedade, pois ele afundou, ele evangelizou esta região, ganhou essas almas para Cristo, e ele tinha uma ligação muito forte, muito poderosa com essa igreja. A igreja passava por problemas, ele escreveu, exortou ali a ficarem firmes na fé, repreendeu pelos erros cometidos. Agora ele escreve uma segunda carta para dizer, recebi notícia de que a coisa por aí vai se organizando, mas traz também colocações aqui que são importantíssimas para o nosso crescimento, para a nossa compreensão do Evangelho. E aqui ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, falando sobre Jesus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, há um ponto de muita confusão em nosso tempo. É este tema da nova criatura. E por quê? É porque hoje os critérios para se identificar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que é nascida de novo, não são os critérios bíblicos. As pessoas, elas estão avaliando esta condição de uma pessoa que se autotitula cristã, renascida, nascida de novo, uma nova criatura, por uma perspectiva que não é a perspectiva bíblica. E quando nós agimos dessa forma, há uma distorção. E hoje fica difícil certas pessoas compreenderem, meu Deus, quem é o crente, quem não é? Quem é a pessoa que verdadeiramente passou por uma experiência genuína com Cristo, ou quem não é? Pastor, e a gente pode saber isso, se nós não estamos no coração de ninguém. Ora, não foi o próprio Senhor que diz que pelos frutos conhecemos as árvores? E é claro que a palavra de Deus nos dá a forma de nós conhecermos aquele que verdadeiramente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí a gente vê, João, muitas pessoas hoje, fulano, porque fulano é crente, mas como é que fulano é crente? Fulano não mudou nadinha, ele continua lá em cima do trio do mesmo jeito, fulano continua lá fazendo aquelas mesmas coisas que fazia antes. O que é que foi a mudança? Onde é que está a evidência de uma nova realidade de vida em Cristo? E as pessoas, mas é uma pessoa boa, mas é uma pessoa generosa, mas é uma pessoa assim, é uma pessoa assada. Olha, isso é uma distorção teológica, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a identificar quem é o meu irmão em Cristo. Se é que também houve um novo nascimento ali na pessoa, Identificar quem é o seu irmão em Cristo, quem é verdadeiramente aquela pessoa que já teve uma experiência real com o Senhor. E aí a gente começa a rotular a igreja pelo comportamento de cristãos nominais. Essa cultura de cristianismo, ela é muito interessante, porque ela traz a uma sociedade um entendimento que é um entendimento errado sobre o que é a verdadeira fé. A verdadeira fé não é, meu irmão, a frequência que você tem
em uma determinada comunidade. Tem gente que acha a igreja ali ai, poxa, é muita gente, olha que maravilha, ali é um meio social bacana, né? Ali os meninos podem namorar ali, ou pode arrumar pessoas, né, para se relacionar como amigos. E é verdade, é muito bom isso, gente, porque são pessoas mais confiáveis. Olha ali os casais, eles têm um relacionamento mais bacana, pode desenvolver ali com, né, mais amizades, aquela coisa que você não tem tanta dificuldade hoje, tantos medos e tal. É verdade. Mas isso não faz de ninguém uma pessoa verdadeiramente transformada, porque vai a uma igreja, se adaptou àquele meio, gostou, né, daquele nicho social, e aquilo faz com que aquela pessoa esteja ali, ou por tantos outros motivos. Tem gente que gosta do louvor, tem gente que gosta da mensagem, fala ao coração, ainda mais quando não é uma mensagem confrontativa, melhor ainda, que a pessoa não recebe aquela paulada de dizer, você precisa se converter, senão você vai para o inferno. E aí pronto, mas maravilha, que glória a Deus, não é verdade? Eu estou lá na igreja, o pastor está dizendo que eu sou o chuchuzinho de Jesus, eu estou gostando daquilo, cara. Não é verdade? Então, muitas vezes, a pessoa aí diz assim, eu sou cristão, porque eu sou um cristão. Eu sou um cristão por quê? Porque eu conheço todos os chavões dos evangelhos. Está amarrado, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, corta aquele laço. Conheço tudo isso. Então eu sou crente, o crente que eu conheço. Ou porque eu conheço as músicas, sei cantar tudo. Isso não faz de ninguém uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora veja bem, né? A igreja vive esses problemas. Essa mensagem é uma mensagem atual. Todos os dias nós estamos vendo pessoas se dizendo cristão. Mas como a gente vai conviver ou observar a vida dessas pessoas, a gente diz, está aparecendo não, viu? Como estudamos na lição da célula, né? É um crente denorex, parece, mas não é. Não é, e a gente tem que estar ligado, né? Porque a nova criatura, ela tem características próprias. O verdadeiro cristão tem características próprias, meu irmão. Então, nós não podemos abraçar o falso, o genérico, como se fosse o verdadeiro. A gente tem que observar aquilo que é verdadeiro, o que temos de Deus que é verdadeiro. E quais são essas características? Preste bem atenção nisso. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que a primeira coisa que nós temos que observar é se a pessoa está em Cristo. Aquele que está em Cristo é que de fato é nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se nós estamos em Cristo, essa é uma verdade que nos toca. Agora, peraí, pastor, e como é que a gente vai entender isso? O que é estar em Cristo? Em primeiro lugar, nós temos que compreender que aquele que está em Cristo é aquele que foi remido, é aquele que foi perdoado. Estar em Cristo é uma condição de perdão em nossas vidas. Mas também, querido, olha só, nós temos que entender que quem foi perdoado e purificado dos seus pecados, ele tem uma nova realidade de vida, um novo proceder de vida, uma nova convicção de vida. O grande problema é que nós estamos olhando apenas o exterior das pessoas, e nós não estamos olhando para o coração das pessoas, nós não estamos olhando. E como é que a gente conhece o coração das pessoas? Primeiro, que a Bíblia diz, que o coração está cheio, a boca vai falando, né? Já é um indicativo para você. Segundo, aquilo ali vai se revelar no seu dia a dia, nas suas mudanças, nas suas transformações. A Bíblia diz que nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Mas isso é uma condição até que às vezes você diz, isso é um pouco complexo da gente compreender, da gente visualizar na vida da pessoa. Vamos esperar a frutificação. Mas também aquele que está em Cristo é aquele que foi reconciliado. E o que é reconciliar? É instaurar uma paz entre ele e Deus, é criar uma harmonia entre ele e Deus.
Irmão, eu vejo pessoas brigando com Deus o tempo todo. Que tipo de paz essas pessoas têm com Deus? Não há uma reconciliação, porque não há paz. Isso determina o seguinte: a natureza não se coaduna com a natureza de Deus. Os padrões não são os padrões de Deus. A mentalidade não é a mentalidade de Deus. Por quê? Porque não pertence à mesma natureza. A palavra de Deus diz que nós fomos gerados de uma nova semente, uma semente corruptível, e temos uma nova natureza. Ele diz o seguinte, que tudo provém de Deus, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha para mim que eu vou lhe dizer uma coisa: quando você vê alguém que está contestando a palavra de Deus, que não se submete à palavra de Deus, que não aceita o mandamento do Senhor, desconfie da transformação da vida dessa pessoa. A pessoa vive em guerra com a palavra de Deus, consequentemente ela está em guerra com Deus. Isso eu não aceito, isso eu não penso dessa forma. Essa rebeldia é característica da velha criatura e não da nova criatura. A reconciliação produz paz entre nós e Deus, e essa paz é determinada por uma mesma forma de pensar. Agora nós temos a mente de Cristo, diz a palavra. Se você não pensa de uma forma que se, harmonize com a palavra do Senhor, você não pode dizer que você está reconciliado com Deus. Nós éramos inimigos de Deus por natureza, mas agora o que é que nós temos? Paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não quer dizer que você tenha a paz de Deus. Você tem a paz de Deus porque Jesus te deu a paz dele. Mas isso aqui significa dizer que você está em paz com Deus. E a paz é o inverso do conflito, da briga, da guerra. O mundo está em guerra com Deus, porque não conhecem a Deus, porque não aceitam a Deus, porque não se submetem à palavra de Deus, e muitos se dizendo cristãos, eles não aceitam esta palavra, eles não se submetem a esta palavra. Eu sou cristão, mas a Bíblia diz isso. Mas eu não acho que seja assim. Meu Deus, há um conflito constante, diário, entre as pessoas e Deus, quando elas não estão em Cristo, porque não houve a reconciliação e não há paz, ainda são inimigos naturais de Deus. Versículo 10 do mesmo texto de Romanos 5, 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, o que ele está dizendo? Nós éramos o quê? Inimigos, mas fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. O mundo vive uma guerra com Deus, e essas pessoas que andam criticando a palavra, que andam se rebelando contra a palavra, são tituladas como cristãs, e quem muitas vezes as titula desta forma é a igreja de Jesus. Essa semana eu soube que, eu vi aí alguma coisa, igrejas pararam para orar por um determinado jogador aí para a seleção. O irmão, irmão, foi convocar, a primeira coisa que fez logo lá uma propaganda, uma publicidade em favor da jogatina. Maravilha, né, esse irmão? Uma bênção. O que Deus tem a ver com isso, meu irmão? Pelo amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Onde é que está a cabeça deste povo? Tem pessoas aí brigando por artista A, artista B, porque essas pessoas vão aí de vez em quando em uma determinada igreja, bem grande, né, onde tem assim, aquele espaço VIP, que eles sentam, aquele
aquela glamutização ali, aquela, né, são ovacionados ali dentro, né? E então eles vão, se sentem muito bem. Nós precisamos compreender a mente do Senhor e a palavra do Senhor. Agora o que mais? Porque nós vamos chegar lá em nós mesmos, né? Aquele que está em Cristo, ele foi transicionado. Essa é uma grande evidência. Eu não estou falando de transformação, eu estou falando de mudança de rumo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Houve esse transporte. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: quem é nascido de novo está aqui. Você entende isso? Está na congregação de Deus, está no meio do povo de Deus, se agrada com as coisas de Deus. Você foi transportado, antes você estava lá. Se você já viveu parte da sua vida sem Cristo, você sabe muitas vezes o que você estaria fazendo em um domingo de manhã, talvez tomando aquela gelada lá na praia, sabe-se lá fazendo o quê? Em um sábado à noite, enquanto os jovens estão aqui, você como jovem, poderia estar em um ambiente completamente diferente, sabe-se lá fazendo o quê? Mas você era de lá, mas você foi transportado e agora você pertence aqui. Agora a pessoa tem um amor absurdo, porque está lá, sabe por quê? Porque ela pertence àquilo. Nós fomos transportados para o reino de Jesus, para o reino do Senhor, e nós pertencemos a isso. A religião está em nosso coração, e não a religiosidade, né, de seguir regras humanas, mas a verdadeira religião, a prática daquilo que Deus determina para nós, está em nosso coração. Vir à igreja está em nosso coração. Tem dia que o sol está aí, tem dia que você levanta e diz: olha, seria uma excelente opção se eu descesse para a piscina, se eu fosse à praia, não é verdade? Mas você pertence a isso, e você é atraído por Deus a este lugar. E é por isso que esse povo está dentro dessas igrejas aí, não é porque ninguém é maluco, não. Embora que a gente é meio doido por amor de Cristo, mas é por causa disso, irmão. É porque nós pertencemos a isso. E quem não pertence a isso não compreende essa realidade. É como a história do lobo. Não é verdade que vocês conhecem essa história? O lobo predava as ovelhas. Um dia ele ficou observando as ovelhas, procurando uma mais fraquinha, que se afastasse do rebanho para ele ir lá predar. E ele começou a ver o comportamento das ovelhas. Disse: rapaz, esse negócio de ser lobo é difícil, ou vida difícil, viu? Aí, tua ovelha está ali, ó, estão ali, uma hora um empurra a outra, mas não vai adiante, não tem briga. No meio de lobo é um tomando o que é do outro, um querendo matar o outro. É uma vida miserável. Eu vou ser ovelha, estou fazendo nada, agora eu vou ser ovelha. Aí pegou um bocado de lã de ovelha que ele tinha lá, se cobriu de ovelha, foi entrando devagarzinho no meio do rebanho, soltando ali um balido, no meio do rebanho, entrou, pastor cochilando, pastor já sabe, né, às vezes, negócio, e não viu. Agora ele estava ali no meio, e aí ele começou a pensar: eu estou com fome, o que essas ovelhas comem, gente? Ele acostumado a comer o quê? Carne que ele predava, né? Aí ele viu que as ovelhas comiam a grama, a relva, e aí quando ele comeu aquela grama, aquela relva, a natureza travou. Sabe por quê? Porque para gostar de grama que a ovelha come, tem que ser ovelha. Ele não podia gostar daquilo, ele não podia se alegrar com aquilo, de maneira nenhuma. E ele foi ficando por ali, mas estava difícil para ele, até que chegou o dono do rebanho. E o dono do rebanho foi contar suas ovelhas, e quando ele passou, crente do sucesso, o dono do rebanho parou ele. E o dono do rebanho o identificou e disse: você não é uma ovelha, não adianta ter capa de ovelha. Você pode ser ovelha por fora,
mas por dentro você é lobo. A sua natureza lhe denuncia. Não é brincadeira, irmãos. E por que essas pessoas não têm prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor não meditam de dia e de noite, mas o prazer dela é se assentar na mesa do escarnecedor, andar, né, com aqueles que praticam a transgressão, porque é da mesma natureza. Então, quando chegam os carnavais, não se aguenta. Quando chegam os forrós, é a natureza que os chama. Nós fomos transportados e nós pertencemos ao curral de ovelhas de Jesus. E por isso que para nós isso é agradável. Nós temos prazer na lei do Senhor. Nós temos prazer na adoração, no culto na comunidade, estarmos aqui, ouvir a palavra do Senhor. Essas coisas é que nos enche a alma. Uma outra questão do que está em Cristo, ou para aquele que está em Cristo, é a mudança de governo. Aquele que está em Jesus não governa mais o seu destino. Você não é dono de você mesmo, você é propriedade de Cristo. E você não vai governar mais o seu destino. O seu destino está entregue nas mãos do Senhor. Agora, você vai governar aquilo que Ele te confiar para cuidar. Ele vai te confiar uma família e você vai administrar aquilo. Ele vai te confiar um trabalho, você vai administrar aquilo. Bens, você vai administrar aquilo. Aquilo que Ele te confiar, você vai administrar. Mas a sua própria vida não pertence mais a você. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas: já não vivo eu, capítulo 2, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, agora o governo da minha vida é de Cristo. O que é que ele estava querendo dizer? Eu não comando mais a minha vida, eu não determino mais a minha vida, eu entreguei tudo isso nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe qual é o melhor para mim, o que é melhor para mim, o melhor caminho para mim, o melhor destino para mim. Ele está me conduzindo a um destino superior. Imagine Paulo, um homem cheio de si, um homem culto, um homem financeiramente resolvido, trabalhava com um artigo muito demandado, um homem com influência social, grande influência social, e um homem que se sentia próximo de Deus. Sobre esse alicerce se constrói muitas vezes a identidade de uma pessoa presunçosa, orgulhosa, vaidosa. E quando Paulo vai falar de si mesmo aos filipenses, ele vai dizer que ele era fariseu dos fariseus. Olha como ele se enxergava. Ele se enxergava no topo, nas alturas. Tem tanta gente que pensa assim, mas então Cristo vai ao seu encontro, não obviamente fisicamente, porque o que ele viu foi a luz e a voz do Senhor que o confrontou ali, quando ele ia para Damasco. E o que é a primeira coisa que acontece com Paulo? Paulo cai, Paulo tomba, Paulo vai para o chão. Provavelmente ele caiu de uma montaria, né? Embora a Bíblia não diga se ele caiu da montaria, mas diz que ele caiu, ele foi para o chão. O que é que Jesus faz? A primeira coisa que Jesus vai nos dizer é o seguinte: você precisa cair, cara. Você aqui não é nada. Nada. E quando Paulo se levanta, ele estava cego, ele vê a fragilidade da natureza humana, ele é levado por alguém a um destino que ele nem sabia qual era, dentro daquela cidade. Ele podia estar sendo levado para qualquer situação de perigo. Ele apenas foi conduzido, e ele vai entender que agora a sua vida não está mais sobre o seu próprio domínio, sobre o seu próprio governo, mas sobre o governo de Cristo. Para onde Jesus queria que ele fosse, ele foi. E a partir dali ele entendeu que já não era mais ele, mas era Cristo na vida dele. Agora eu vejo
Quantas pessoas aí fora, donas de si mesmo, eu faço o que eu quero da minha vida. Não tem o governo de Cristo sobre si, não se submete à vontade do Senhor. Se Jesus não é Senhor da sua vida, tampouco será seu Salvador. Tem muita gente que quer Jesus como Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Bem, para ser seu Salvador, ele tem que ser seu Senhor, porque ele não salva quem ele não vai conduzir. E às vezes as pessoas não compreendem isso. É algo extraordinário. A vida de Abraão. Deus aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Meu irmão, isso parece uma barca furada. Como é que eu vou seguir para um destino que eu não sei qual é? Como é que eu vou andar para um lugar que eu não conheço, levando aqui a minha família, minha esposa, sobrinho, até o pai foi por um determinado tempo da jornada com ele, e faleceu depois. Levou ali alguns funcionários que tinha, alguns servos que tinha, levou o seu patrimônio, o que tinha, tudo isso ele levou, e foi para uma terra que ele não conhecia. Guiado por Deus, o chamado de Deus, ele traz essa condição. Qual é? Eu governo a sua vida. Eu agora sou o seu Senhor. Quer, não quer, fique aí. É tremendo isso, não é verdade? Agora, de pessoas que dizem: a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Essas pessoas são chamadas, não, são verdadeiros cristãos. Não, irmãos. Mas isso também tem que falar conosco. Porque nós temos que nos autoavaliar e não só avaliar os outros. É muito importante isso. Porque eu tenho visto que pessoas dentro das igrejas ou fora delas, elas estão realmente convencidas de que elas têm um relacionamento pessoal com Cristo, porque elas não conhecem aquilo que é determinado para tal. E às vezes dentro das igrejas, pessoas assim, nunca passaram uma verdadeira experiência de transformação, de novo nascimento com o Senhor, porque acham isso desnecessário, tendo em vista de que elas fazem parte de um contexto, e parece que tudo é igual. Mas Deus não avalia o exterior do homem, meu amigo. Minha querida, Deus não avalia o exterior, Deus avalia o interior. Esse é o exemplo que Samuel trouxe, né? Deus trouxe a Samuel quando ele chegou na casa de Jessé, o belamita, pai de Davi, para ungir um entre os filhos deste homem. E foi o menor, o que ele não esperava, que nem estava ali presente. Mas quando Eliabe entrou, era o mais velho, ele disse: com certeza está diante de mim o ungido do Senhor. E qual foi a avaliação dele? Isso aí tem cara de rei. Olha para quem está do teu lado, vê se tem cara de crente. Quem vê cara, não vê coração. E Deus disse: não é esse não, rapaz. Mas Senhor, esse parece, olha, isso anda como um rei. Olha a cara desse sujeito, esse cara é bonito, rapaz, esse cara tem cara de rei. E Deus disse: você vê o exterior, os homens veem assim, né? Mas Deus não. Deus vê o quê? Deus vê o coração. Deus vê o interior do homem. É isso que Deus está buscando. Mas então uma nova criatura, ela precisa viver uma vida de transformação diária. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, agora nós vamos fixar aí, no capítulo 3, no versículo 18, ele vai dizer: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, nós somos o quê? Transformados. Uau! O que tem mudado na sua vida? Nós somos transformados de glória em glória. Nós não somos transformados de uma vez só. O novo nascimento é algo instantâneo, mas a transformação e a renovação do nosso entendimento e as mudanças diárias, elas vão acontecendo paulatinamente, mas todos os dias nós temos que estar mais parecidos com Cristo, porque se isso não ocorre, e a gente vê em muitas pessoas, infelizmente, um processo inverso, um processo, em vez de santificação, de mundanização.
abraçando uma cultura de liberalismo, né, terrível que nós temos hoje, da interpretação da palavra de Deus, esse liberalismo teológico. Não é assim não, eu penso de outra forma, e começa a viver uma vida que nos distancia de Deus. Paulo aos Tessalonicenses diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Não é naquilo que você acha que deve ser, não. Em toda maneira de viver. Nós temos que ter essa identidade com Cristo, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Olha como as coisas são. Nós somos transformados todos os dias na imagem do Senhor, pela obra do Espírito Santo, é que o texto está aqui nos falando. Se não há transformação de vida, como é que houve novo nascimento? Como é que se pode dizer que alguém é uma nova criatura, se você não vê mudanças? A pessoa continua com aquele mesmo comportamento que determina a sua natureza, afastada de Deus, amando o pecado, amando o mundo e amando aquilo que nele há. E a Bíblia diz: tudo que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, maravilha. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A nova criatura tem como característica nela a missão comum a todos nós. Olha só, versículos 19 e 20 do texto que nós lemos diz o quê? A saber, está projetado aí? Não, né? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados, e nos confiando a quem? A você, a mim. Nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Olha a exortação. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Todo aquele que foi reconciliado tem a missão de reconciliar outras pessoas com Deus. Se você não se vê imbuído desta missão, se você não liga para essa missão, se você não tem identificação com esta missão, porque às vezes você tem identificação, mas você é procrastinador, preguiçoso, e às vezes você está muito embaraçado. Isso não quer dizer que você não tem identificação, você tem. Mas você está protelando porque você precisa resolver algo na sua vida. Tá? Então você muitas vezes procrastina. Amanhã eu vou começar. Vou lá na casa de fulano amanhã. Aí na outra semana, eu não fui essa semana eu vou lá. Vou falar do amor de Cristo, vou lá na cela. Vou levar alguém lá na cela. Essa semana que eu venho, vamos pensar que não, o sujeito morreu, vou para o inferno. Ai meu Deus, e agora? É brincadeira? Aí você vai entrar no problema do atalaia, né? Eu disse, é um atalaia, Ezequiel, né? Você é atalaia, então você precisa avisar o perigo. Se o perigo vem e você avisa e a pessoa não se dá por avisada, é problema dela. Agora, se o perigo vem e você não avisa e a pessoa morre, a culpa é sua. Você não cumpriu o seu papel de atalaia. A mensagem de Deus é poderosa, viu, meu amigo? Então nós precisamos estar envolvidos nesse processo, porque Ele nos confiou o ministério da reconciliação. O reconciliado é agente de reconciliação agora. Ele tem que anunciar o Evangelho, ele tem que pregar a palavra, ele tem que falar do amor de Cristo, da obra de Cristo, ele tem que dizer a este mundo: Deus quer que você seja reconciliado através de Jesus Cristo. Deus quer estar em paz com você, Deus quer te abraçar como filho, Deus te ama, e essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não fuja disso, entregue sua vida a Jesus. Mas eu vejo que as pessoas não se importam com isso, muita gente não está nem aí, e como eu disse, não é o caso de quem se importa e está precisando de um puxão de orelha de Jesus para entrar no eixo, né? Mas é o caso de que isso não faz diferença para ele. Não tem que estar falando nada de Jesus, isso é uma loucura, isso não tem nada a ver, não é verdade? Cada um segue a fé que quer, é muito bom, não é verdade? Como que se
qualquer caminho levasse a Deus. Você está dizendo que cada um se perca aí do jeito que quiser. Não, irmão. A compaixão precisa estar no coração da nova criatura, e há de estar. Nós precisamos ter compaixão por as almas perdidas. A falta de compaixão é um indicativo muito ruim. Então eu vejo pessoas que estão ainda de braços cruzados por outros motivos. São procrastinadores, são embaraçados, tudo bem, Deus vai tratar. Mas tem pessoas que não se importam com isso. Você acha que alguém que está tomando ali uma bebida ali na ponta da esquina, uma hora dessa ali, sentado na mesa do escarnecedor, ele está preocupado com a vida de ninguém, espiritualmente falando? Mas obviamente que não, ele não está nem aí para isso. Mas a gente começa a atribuir a estas pessoas, né? São pessoas crentes transformadas. De maneira alguma, irmão. Nós precisamos compreender. O que mais que acontece aí na vida da nova criatura? Aquele que está em Cristo, aquele que é uma nova criatura, ele deve viver pela fé. Ele deve viver pela fé. Ele não vai viver mais pela percepção das coisas naturais, mas pela fé. Olha só, 2 Coríntios 4, 17 a 18. Vamos lá, vamos estudar a palavra amanhã de escolão aí, ó. 4, versículos 17 e 18. A Bíblia diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida, quando é que a nossa tribulação produz peso de glória? Quando é? Porque nem toda tribulação produz peso de glória. Muitas vezes a tribulação te produz, sabe o que é? Tristeza, cansaço, abatimento de alma. Mas ela só vai produzir um peso de glória na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Quando a gente olha para as coisas que não se veem, é que isso acontece. Porque quando a gente olha para as coisas que se veem, a gente compreende que tudo é temporal. Mas quando a gente olha para as que não se veem, nós compreendemos que elas são eternas. Eternas. O propósito de Deus é eterno. O que você recebeu é eterno. Então as tribulações dessa vida, elas só vão te dizer o seguinte, aumentar o teu desejo de estar na glória eterna com o Senhor. As tribulações dessa vida não vêm para te destruir, mas para te aperfeiçoar. É um processo que Deus traz a você para trazer um aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo foi alguém que sofreu muito por causa do Evangelho, mas ele não se queixou dos seus sofrimentos. O que ele fez? Ele diz: essas coisas são leves e momentâneas, vão passar, mas tem algo que não passará, é minha eternidade com Cristo. Isso é eterno, irmão. Isso é eterno. Mas a fé determina o quê? A possibilidade de vermos aquilo que os olhos naturais não vêem. Nós vemos Deus invisível através da nossa fé. É dessa forma. E pela fé podemos atentar não só às coisas visíveis e terrenas, mas todas as coisas invisíveis e eternas que nos são prometidas ou que nos são ditas na sua palavra. Por que você acredita que Deus criou este mundo? Por que você não acredita em teorias como as que a gente cansa de ouvir por aí? Por que você acredita que Deus criou o homem do barro, do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida? E você não acredita nas teorias que nós ouvimos por aí? A evolução das espécies. Você ouviu isso lá na escola, não ouviu? Mas por que você não acredita nisso? Porque você é capaz de acreditar nas coisas que são lá de cima, coisas que não se veem, como que se elas existissem, porque você é uma pessoa que crê em Deus. A fé está no seu coração. E todo o que é nascido de Deus, toda nova criatura, ele precisa viver por fé, irmão. Muitas coisas vão serem apresentadas na jornada para tentar te abater, te tirar da presença de Deus, te enfraquecer, mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acreditar nas coisas que não se veem. Eu acredito em um Deus vivo e verdadeiro. Você já viu Deus, pastor? Não, mas eu sei que Ele está na minha vida. Sabe por quê? Ele transformou o meu viver. Acabou. Ele transformou a minha vida. E se Ele transformou a minha vida é porque Ele é real. Isso aqui não é
acaso. Isso aqui é obra do Espírito Santo, é o trabalho diário, contínuo de Deus no meu interior, na minha vida, me transformando de glória em glória, como está escrito. Sabe uma coisa que é característica nossa, para a gente encerrar isso aqui, não vou nem tocar os outros pontos, é a esperança futura. E o que esse povo espera? Eles estão tecendo para quê? Juntando herdade, mesmo com o preço da iniquidade. É errado, mas é meu trabalho. Eu ganho muito aqui, eu não posso abrir mão disso. Eu sou rico aqui no que eu faço, não posso abrir mão disso. Você sabe quanto é um show meu? Nesse show que você canta músicas que desagradam a Deus, com letras aí que não tem nada a ver, né, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso aí que vai levar pessoas a viver uma vida assim ou assada? Mas o dinheiro vale a pena. Aí você vê, estão presos a essa terra. Mas qual é a minha esperança e qual é a tua esperança, irmão? Este mundo? Tem gente que a esperança dele é uma aposentadoria. A tua aposentadoria vai te livrar dos problemas da vida? Aposentado não adoece? Aposentado não se entristece, não se deprime? Claro que sim. Vitória verdadeira é lá na glória eterna. Essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios no capítulo 5, no início do capítulo, para a gente ler e encerrar isso aqui, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que é a casa terrestre deste tabernáculo? Nosso corpo humano, nosso corpo, não é? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Esse corpo vai, mas nós temos um outro preparado. Glórias ao nome do Senhor. E por isso, neste tabernáculo, que é o nosso corpo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. A questão aqui não é querer morrer, a questão aqui é querer ter uma nova dimensão de vida em Cristo na eternidade, tá? Mas revestidos para o que o mortal seja absorvido pela vida. A questão do crente não é querer morrer. Eu não preciso andar por aí dizendo assim, eu quero morrer, vai lá que Deus ouve, tu morre, depois vai achar ruim. É verdade? Mas você quer ser o quê? No tempo certo de Deus, irmão, tá? Você quer ser revestido da imortalidade, essa nova condição de novas criaturas que somos. Essa é a nossa esperança. Esse corpo vai se desfazendo, as nossas células vão morrendo, o corpo vai envelhecendo, suscetível cada vez mais, né, às doenças e a tudo mais, cada fraqueza. Mas nós estamos esperando, porque nós vamos ser revestidos por um corpo glorificado. E quanto isso não acontece, mesmo assim, estaremos em um estágio de graça na presença do Senhor. Tudo para a glória de Deus. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos, enquanto neste corpo estamos ausentes do Senhor, não ausentes no sentido de que a presença dele não seja real, mas estarmos vendo ele face a face, não é verdade? Porque andamos por fé, diga eu ando por fé, e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém. Amém. Então, o crente não precisa ficar aí desesperado por qualquer situação da vida, porque tudo que aconteça com você até a morte é promoção para você. Isso não quer dizer que você deseja morrer. Isso quer dizer que quando nós partirmos dessa, aí é aquele ditado popular, né? Nós vamos partir dessa para melhor. Amém? E tem gente que não conhece a realidade espiritual, que não se entregou a Cristo e diz,
partiu dessa para melhor. Para melhor, miséria. Vai lá visitar para ver se está assim. Não é verdade? Vida abundante é vida na presença de Deus. Irmãos, não nos deixemos enganar. Não nos deixemos enganar. Não vamos chamar de certo aquilo que o mundo chama de certo. Não vamos chamar de verdadeiro aquilo que o mundo chama de verdadeiro. O mundo ama e abraça a mentira como verdade. Falar a verdade hoje se tornou crime em algumas situações. Crime. Se alguém se acha, de uma certa forma, alguém se acha um cachorro, e você tem que dizer que ele é um cachorro, porque você está incorrendo em um grave risco de ser processado, se você não disser que aquele ser humano que pensa ser um cachorro é de fato um cachorro. Que mundo é esse? É o mundo que jaz no maligno, mas nós não. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, se você está em Cristo, se você é encontrado nele. Amém? Então viva intensamente essa nova vida, não se apegando às coisas passadas, mas às coisas que agora te são ensinadas, te são entregues da parte de Deus. Você se reconciliou com o Senhor. Não viva agora como lá fora você vivia, viva como família de Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos lá.